E aí, guerreiro, beleza? Então, olha só, estou aqui para fazer a resolução da última questão, o último exercício que eu postei no meu Instagram, tá certo? Então, bora lá? Então, olha só, a questão diz o seguinte, o enunciado da questão diz assim, o gelo seco é uma substância que passa do estado para o estado por meio de uma transformação denominada... Então, olha só, pessoal, a questão pede para a gente identificar qual o tipo de mudança de estado físico que ocorreu com o gelo seco, né? Em qual estado ele se encontrava, para qual estado ele passou, não é isso? Então, por qual meio, que tipo de transformação? Será que como tem nas alternativas, será que foi uma transformação física? Será que foi uma transformação química? Tá certo? Então a gente vai ver mais detalhado para que a gente compreenda melhor o enunciado da questão, tá certo? Então, olha só, primeiro a gente vai falar da fusão. O que é a fusão? A fusão ela é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E nesse processo, nesse tipo de transformação, a substância ela recebe calor, ou seja, ela vai ser aquecida, de tal forma que ela atinge uma temperatura limite, ela começa a passar do estado a qual ela se encontra, no estado sólido em questão, para o estado líquido, tá certo? E a vaporização. A vaporização, pessoal, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Também é um processo em a qual a substância, né, ela recebe calor, né? E ao atingir a temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius, no caso da ebulição, né, a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Há outros dois tipos também de transformação por vaporização, que é a evaporação, que é a forma mais lenta, né? E a transformação ocorre à temperatura ambiente, né? E também tem a calefação, que é o tipo de vaporização que ocorre da forma mais rápida e ocorre quando a substância ultrapassa rapidamente a temperatura limite, que é a temperatura de 100 graus Celsius. Agora a gente vai ver a solidificação, né? A solidificação, pessoal, é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Como o próprio nome já diz, solidificação. Ou seja, no final do processo, né, da transformação, a substância tem que se encontrar no estado sólido. E isso ocorre quando o corpo perde calor. Por exemplo, o gelo, né, a água no estado líquido passa para o estado sólido quando perde calor. E a liquefação. O que é a liquefação? Chamada também de condensação, ocorre quando uma substância está no estado gasoso, né, e passa para o estado líquido. O que ocorre, né, nesse tipo de transformação? A substância que está no estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas, não é isso? E quando essas moléculas se resfriam, perdem calor, elas vão se condensar, se concentrar a chegar a um certo ponto de formar líquido, né? Se transformar em líquido. E a sublimação? A sublimação, pessoal, ela pode acontecer tanto no aquecimento quanto no resfriamento de uma substância. No aquecimento, ocorre a passagem da substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá certo? Já no resfriamento, a substância que está no estado gasoso passa diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, que daí pode receber também o nome de ressublimação, beleza? Agora a gente vai entender o que é uma transformação química e uma transformação física, né? Qual é a diferença entre esses dois tipos de transformação? Olha só, no exemplo que a gente tem aqui, nós temos o gelo, beleza? E água. O que ocorreu? Suponha que tu pegou da tua geladeira um bloco de gelo, né? E colocou em cima de uma mesa. Depois de passar um tempo, tu vai verificar que o gelo derreteu e se transformou em água. Aí eu te pergunto, formou-se uma nova substância, né, com a passagem do gelo do estado sólido para o estado líquido, ou seja, da água do estado sólido para o estado líquido? Certamente não, pessoal. Ou seja, a substância que a gente tem continua sendo H2O. H2O no estado sólido, né, que é o gelo, e H2O no estado líquido, que é a água. Ou seja, nós tivemos uma transformação física, porque não surgiu uma nova substância. Mudou-se apenas o estado físico da matéria, beleza?
Agora, o que é uma transformação química? Olha só, nós temos aqui um montante de pregos, né? Que foi, por exemplo, por acaso eu estava durante uma reforma, né? Passou-se alguns dias e a empresa que fez a reforma esqueceu de tirar, né? De levar esses pregos que restaram. Quando tu foi fazer a limpeza, tu verificou que os pregos estavam com outra cor, né? E também soltando um cheiro diferente. Então, o que aconteceu? O prego continua no estado sólido, né? Mas, porém, depois de algum tempo, ele se oxidou, ou seja, ocorreu um processo chamado oxirredução. Ocorreu uma reação química. Então, surgiu uma nova substância, que neste caso, a ferrugem, né? E daí nós temos uma transformação química, beleza? Então, depois de ver toda essa abordagem teórica a respeito das transformações físicas e químicas e também sobre o processo de mudança de estado de uma substância, vamos resolver a questão, não é isso? Então, olha só, o gelo seco é uma substância que passa do estado, olha só, gelo seco, gelo, né? A gente viu que é uma substância que se encontra no estado sólido, né? Neste caso, nós temos dióxido de carbono no estado sólido, que vai passar para o estado gasoso, não é isso? E por meio de uma transformação física, né? Denominada de sublimação. Por quê, professor? Porque olha só, o gelo seco, né? Como eu já disse, ele é uma substância que se encontra no estado sólido. Quando é aquecido, né, ele passa diretamente para o estado gasoso, né? Se você perceber, o gelo seco é muito usado em festas, né? Você vê criar aquela fumaça, beleza? E quando se passa uma substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso, nós dizemos que ocorreu uma sublimação. E quanto ao tipo de transformação, será que foi uma transformação química ou física? Pessoal, preste atenção. Houve surgimento de novas substâncias durante o processo de mudança de estado? Não. Neste caso, não. Se não houve surgimento de novas substâncias, nós tivemos uma transformação física. Então, olha só. Então, qual é a resposta? Então, se nós tivemos a passagem do gelo seco do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né? E por meio de uma transformação física, nós tivemos uma sublimação, beleza? Então o gabarito seria letra D, beleza? Então, guerreiro, se você gostou, não esquece de deixar teu like, né? Não esquece também de se inscrever e ativar as notificações, para que você fique por dentro dos novos vídeos que futuramente irei postar aqui no nosso canal do YouTube, beleza?